E veja só que eu encontro agora nas eleições. O filho corrupto, o filho fraco, o filho que não gosta de trabalhar, o filho que cede pra esquerda o tempo todo. Eles votaram junto com o PT a favor. Então eu vou entendi, você vai ferrar todo mundo, mas em compensação você não se ferra eleitoralmente. Isso não é homem, isso não é homem, isso é um frouxo. STF não tem clemência. O Alexandre de Moraes foi meu professor na faculdade. Burro ele não é, e ele é implacável. O Alexandre de Moraes gosta de guerra. Eu quero enfrentar esse cara, eu quero ter o orgulho de colocar na história do nosso grupo político, do Movimento Brasil Livre, do Partido Missão, a insígnia: nós acabamos com a carreira dele. Nós enterramos Lula. E veja a beleza disso. Pegar o Lula no segundo turno significa que no primeiro a gente já acabou com a carreira dos Bolsonaro. Significa que um já foi e no segundo turno vai o outro. A gente mata dois com uma cajadada só. Isso é gigantesco pro Brasil. E ainda mais, porque veja a beleza, a gente acaba com um, acaba com outro no segundo turno, e aí na presidência só vai sobrar o Centrão, que é o verdadeiro alvo nosso. E essa força que a gente encontrou para conseguir ter um grande desempenho e fazer as coisas, mesmo completamente destruído, é a força que a gente vai necessitar na reta final, e essa força a gente só tira de uma fé em algo muito, mas muito maior do que todos nós. Eu tenho certeza que o meu grupo de amigos está fazendo história. Quando eu voltei cansado, só para vocês entenderem, eu voltei detonado, mas eu participei de uma agenda sensacional no Pará. E essa agenda só aconteceu porque o Pedrinho, e talvez vocês foram o Pradinho, o Pedrinho com certeza tinha viajado para lá e foi fazer essa agenda antes. Então como é que eu posso reclamar da minha agenda do Pará, que ela foi extremamente, se o Pedrinho fez ela antes? Ele fez ela 2 vezes. Ele fez uma comigo e uma antes para montar. Como é que eu posso reclamar disso? Se eu gravo um vídeo, tem um garoto para editar um vídeo 3 da manhã. Tem uma massa de pessoas trabalhando por nós, algumas nem as conheço. Tem milhares de pessoas fazendo cortes nossos nas redes sociais. Tem agora mulheres que aparecem em programas da televisão com uma toalha escrito Renan, Missão, e ainda brigando com o jornalista. Começou a acontecer isso. Quem são essas pessoas? Eu não sei quem é. Só que eu não posso ter o direito de frustrar elas em nada. Nós somos um time que tem que ser realmente muito bom, muito azeitado, muito inteligente, muito capaz, e a gente não pode se cansar. Então, vai ter que ser desse jeito. Vai ter que ser como nós não temos jatinho, como nós não temos helicóptero, como nós não temos grana para colocar propaganda na Globo para diminuir esse conhecimento. Vocês sabem, hoje pode, o Caiado já botou propaganda na Globo, o Flávio botou propaganda na Globo. Eu não tenho como colocar propaganda na Globo. Na verdade, a Globo nem sequer faz cobertura minha. Se tem uma mídia que não fala de mim, é a Rede Globo de televisão, porque as demais já falaram. E sabe o que eu vou fazer? Eu não vou xingar a Globo. Eu vou aguardar amigavelmente o momento que eles vão me dar o espaço. E quando der, eu acabo com os demais. Nós que sofremos um bloqueio midiático de anos, especialmente dentro do próprio campo da direita, começamos a mostrar que tudo que a gente faz é tão grande, todas as nossas ideias são tão gloriosas, que todos os nossos adversários no campo são patéticos. Quem é Nicolas Ferreira? É um menino que gosta de xingar um travesti. Mas se o travesti bater nele, ele sai correndo. Quem é Lucas Pavanato, um coitado de um ex-MBL, que tá lá denunciando a hipocrisia da esquerda? Quem são os nossos adversários? Eles não têm nada a propor. Eles não têm nada a dizer. Nada. Nada. São pessoas que querem ser famosas. Eles querem ser famosos, eles querem gravar vídeo. Eles querem tirar foto na rua. Eu não quero tirar foto na rua. Se vocês me conhecem, eu não gosto de tirar foto com ninguém. Eu acho isso um saco. Eu odeio a fama. Odeio ter ficado conhecido. Eu odeio ter que sair de casa e quando eu vou num shopping que tem perto da minha casa, eu não consigo parar pra comer num lugar que eu gosto. Porque começam a tirar foto. Não gosto. Não gosto. Eu só aviso pra pessoa, eu entendo, vou tirar foto porque é importante pra vocês, mas dito isso, meu foco é trabalhar. E eu nem sou uma pessoa tão admirável assim. Eu não mereço isso. Eu só quero cumprir a minha missão. É isso, eu quero cumprir minha missão, deixa eu trabalhar, eu vou trabalhar 7 dias por semana. Não tenho vida pessoal, não acho que eu tenho que ter vida pessoal. Eu acho que eu tenho que ter uma devoção e uma entrega a uma causa que é muito maior do que eu. E se isso inspirou milhares de pessoas a fazer os mesmos, quem sou eu para mudar alguma coisa nisso? Odeie a fama. Odeie a glória vã que o dinheiro vai te trazer. Odeie esses prazeres idiotas. Se a nossa vida aqui, e essa vida do nosso grupo tem um nome de missão, é uma missão, é porque isso é um sacerdócio pela causa que nós temos. Isso é mais poderoso do que qualquer coisa. Isso é um fogo que não nós, assim, é um fogo que nós temos que eu compreendo que nem todo mundo poderá ter. Que eu compreendo que eu não posso exigir de outras pessoas. Mas isso nós vamos exigir daqueles que estarão em posições de comando conosco para mudar o país. Porque nós não podemos ter nada além disso. E aí, o que é o país que a gente quer mudar?
Essa bandeirinha aqui, vazia, que a gente pendura nos lugares na época de Copa do Mundo, é o único momento em que a gente lembra que é brasileiro, que a gente vai lá e torce pro Matheus Cunha. Eu não tenho orgulho disso aqui. Isso aqui nos dá vergonha. Isso aqui nos rouba todos os dias. A bandeira e os símbolos nacionais só chegam na casa na formato de uma DARF para você pagar um imposto. Você não recebe nada de volta do governo brasileiro. O Estado brasileiro te humilha. O Estado brasileiro te suga. Eu não estou aqui para uma ideia vazia de Brasil. Eu não estou nem aqui para reconciliar com o presente do Brasil, que é uma vergonha. Nós temos apenas uma imaginação do que nós podemos ser. A única coisa que nos mantém brasileiros é a imaginação do que nós podemos fazer com a nossa potencialidade. Porque tiraram absolutamente tudo da gente, a começar pela própria história. Somos tratados como cachorros, como seres que, vou colocar aqui uma autora, Lia Moritz Schwartz, falou que nós somos filhos de estupro. Somos todos filhos estuprados por aí, com uma história humilhante, de uma colonização humilhante. Devíamos devolver tudo para os índios, os vereadores dessa terra. Não! Essa terra não é a terra dos índios. Essa é a terra dos brasileiros, que me contam com os índios na sua composição, mas que é feita de todo tipo de gente. E tiraram a nossa história da gente. Querem que a gente odeie a nossa história, tenha culpa pelo nosso presente e não tenha nenhuma possibilidade de construção de futuro. Então, quando eu olho para essa bandeira, a única coisa que eu penso é na potencialidade que ela pode ter se nós imaginarmos algo e construirmos algo nela. E aí a coisa se torna interessante. Porque aí a gente vê que a gente pode construir de fato uma nação. E veja só o que o destino deu às nossas mãos. A possibilidade que nenhum jovem americano tem hoje, e eu conversei com vários, que nenhum jovem europeu tem hoje. Imagine que você viva hoje na França. Tá tudo pronto na França. Tá tudo construído. As cidades francesas são todas maravilhosas. França está cheia de história de glórias, de vitórias, de derrotas, de dores, de construções, de patrimônio legado para a humanidade. Um francês é um ser deprimido porque ele hoje não tem nada o que fazer no próprio país. Essa é a real. Mesma coisa eu digo de todas as outras grandes nações europeias. Mesma coisa eu digo do próprio Japão. Agora veja a oportunidade gigante que nós temos. Nós temos um país inteiro para construir. Nós temos glórias que não foram atingidas ainda. Nós somos uma geração que pode fazer o que nenhuma das outras fizeram. Só que isso não será fácil. Porque uma das coisas que a gente aprende é que nada na vida nos é dado. A não ser que você seja um herdeiro. Nada nos é dado. Tudo precisa ser tomado. Tomado! Você tem que tomar as posições que você quer na sua vida privada. Você tem que tomar as coisas que você quer. É tomado. A vida é disputa. A vida é guerra. Ninguém vai te dar nada de mão beijada. Todos vão impedir você de chegar onde você quiser. É assim que as coisas funcionam. Essa é a regra da vida. E você sobrevive numa vida que é assim, se organizando. E se organizando num grupo de pessoas que pensam como você. E aí, vocês tomam o que é seu de direito. Nós vamos tomar o poder do Brasil, que é nosso de direito. E nós vamos fazer o que é certo e seremos generosos estando no poder. Só assim as coisas se transformam. Porque hoje o poder está na mão de um Alcolumbre, que é um bandido do Amapá. Do Hugo Mota, um playboy do interior da Paraíba. Do Ciro Nogueira, de um clã que toca o Piauí. Do Lula, um cachaceiro vagabundo, um pilantra, um ébrio, que não tem a menor ideia do que está fazendo. Essas são as pessoas que mandam em você. E elas não vão te entregar nada de bandeja. Elas não vão te entregar nada de mão beijada. Você vai precisar tomar delas. E não é bonito isso. Nós vamos precisar lutar. Sorte que existe a democracia, senão a gente ia ter que lutar igual vocês gaúchos lutaram quase 150 anos. Não, coisa de 150 anos atrás. Estou errado? Então nós temos que agora tomar o que é nosso. Nós temos que retomar o nosso país e fazer dele algo grande. E isso é um privilégio gigantesco. Eu saber que eu estou nessa posição, eu juro para vocês, eu me sinto muito privilegiado. Eu me recuso a aceitar que nós vamos disputar isso aqui para participar. E eu vejo o caminho para a vitória e o caminho está dado numa simples conclusão. Flávio tem alguma chance contra o Lula no segundo turno? Oh. Nenhuma. E só vai piorar. Quem está em terceiro? Nós. É sempre nós, não é sobre mim essa história. Então somos nós que vamos para o segundo turno. Somos nós que vamos.
É uma relação lógica. Mesmo os teimosos, os tios, avós, pais de vocês teimosos, terão que tomar essa decisão em algum momento. E eles vão se frustrar. Vai passar a Copa do Mundo e vai vir um escândalo novo. E depois outro. E depois outro. E os números da inviabilidade vão ficar claros. Até o momento que vocês pentelharam tanto que eles vão falar, ó, meio que você tava certo sobre aquele rapaz ali, né? O cara não é ruim, não. Aí eles vão arrumar as desculpas na cabeça deles para fazer a transição. E vai ser mais fácil do que vocês imaginam e mais rápido do que vocês imaginam. O problema é que a conquista desse espaço não será dada para vocês. Nós precisamos bater os tais 10% sozinhos. E vai ser remando contra a maré e enfrentando todo mundo. É um caminho solitário. Eu volto a falar. Conquistar os primeiros 10% é um caminho exclusivamente nosso e absolutamente solitário. Ninguém vai ser bacana com nós. Vocês todos vão ter dificuldades nos convencimentos. Mas vocês precisam entender que vai ser necessário fazer o convencimento. E não qualquer convencimento. A pessoa que você convenceu, você vai ter que transformar ela num militante. Num multiplicador. Este é o caminho. Se nós quisermos obter aquele efeito manada, que aí os tios e os avós, não, tô indo pra lá. É conquistar os 10%, nós, eu volto a repetir, de maneira solitária. Só que é uma vitória tão grande, uma vitória tão colossal, é uma vitória da autonomia das nossas gerações, que isso vai reverberar não só nessa eleição, isso vai reverberar na criação de um campo político completamente novo no Brasil. E na construção de um caminho completamente novo no Brasil. Quem dera a eleição fosse eu, Caiado, Zema discutindo o Brasil. Não é. Seria até uma dádiva. Seria uma dádiva. Eu tenho duas figuras que estão na nossa frente, que é o Flávio e o Lula. E eu tenho liberdade de atacá-los. E é isso que o meu grupo político faz. Por isso que eu inspiro mais os jovens e por isso que eu ultrapassei eles. Eu apresento uma tendência de crescimento muito maior. Há pesquisas que captam isso com uma intensidade maior. Por exemplo, a Atlas. A Atlas é a pesquisa que acertou praticamente todas as últimas eleições no mundo. Acertou agora o Equador, tinha acertado o Chile, acertou Bolívia, acertou a Argentina, acertou a eleição na Hungria, que é uma eleição dificílima, um regime meio fechado. E vai acertar a brasileira. E nesse sentido, na Atlas, eu vou buscar já os 10%. O que eu preciso fazer? Eu tinha botado uma meta pra mim. Eu preciso ter o partido pronto até o final do ano passado. Consegui. Eu preciso aparecer nas pesquisas. Apareci. Eu preciso ultrapassar os governadores. Ultrapassei. E a última meta era, preciso bater 10% até as vésperas da eleição. Também conseguirei. Com isso nas mãos, eu vou poder fazer a troca do eleitorado que vai fazer o voto útil contra o Lula. Vai falar, poxa, esse rapaz, ele tem potencial de crescimento, ele já passou dos 10% e tem chance de vencer o Lula no segundo turno. O Flávio é certeza de derrota. Que erros cometeu o ex-presidente Jair Bolsonaro para chegar nesse momento que está sendo até rude com ele, que está com um problema sério de saúde, né? Sim. E está em prisão domiciliar. Que erros ele cometeu e para deixar esse flanco aberto para a esquerda? Pois bem, são muitos, eu teria que fazer uma lista quase colossal, mas em nome do tempo eu vou ter que... Os principais. Ele no início não tinha um projeto de Brasil. Quando ele assumiu o poder, ele não sabia o que fazer. O problema é como se eu tivesse agora saindo com uma atriz muito famosa de Hollywood quando eu tinha 18 anos, que era um menino muito bobo. Eu ia estar com aquele mulherão comigo e falar, o que eu vou fazer agora? Eu não saberia, porque eu era um menino. Nesse sentido, o Jair Bolsonaro não estava qualificado para assumir um país como o Brasil. Ele não tinha propostas, ele não tinha projeto, ele não tinha nada. Ele teve que tocar no começo do mandato dele uma reforma da Previdência que ele nem sabia como defender. Então, não ter projeto fez com que ele passasse praticamente metade do mandato empurrando o governo ladeira acima e ainda dando declarações muito ruins. Ele destruiu o principal instrumento que levou ao poder, que foi a Operação Lava Jato. Ao destruir a Operação Lava Jato, ele criou o superpoder do judiciário. Ele entrega isso. E na hora de defender o filho, que é a verdade, uma série de acordos foram feitos com o STF para proteger o Flávio da cadeia por conta do escândalo da rachadinha, ele entregou todo o poder para o STF e devolveu, com a destruição do Lava Jato, Lula às ruas. E aí o PT voltou ao poder. E aí ele imaginava que o STF ia ter clemência dele. Falar, não, tudo bem, você entregou todas essas coisas, agora vai ficar... Não, o STF não tem clemência. O Alexandre de Moraes foi meu professor na faculdade. Burro ele não é. Longe disso. E ele é implacável. O Alexandre de Moraes gosta de guerra. Ele gosta de guerra. É a tendência dele, ele é um homem belicoso. E se você quiser uma guerra contra ele, você tem que entender que ele vai entregar a guerra de volta a você. Não espere clemência de um homem como Alexandre de Moraes. O Bolsonaro esperou clemência até no julgamento dele. Quando ficou, venha ser meu vice. Não se fala isso. Que bobagem. Não é uma bobagem. Então, ele perdeu. E ele perdeu, e o movimento que ele criou do bolsonarismo está morto. Está morto. E eu falo isso num estado que existe ainda muitas pessoas que são bolsonaristas. Não há mais uma causa. Qual é a causa do bolsonarismo? Não, existe uma legião ainda de bolsonaristas. Sim, mas é como se fosse um exército perdido, sem comando. Porque não há comando, porque não há projeto, não há sonho. Qual é o sonho do Flávio Bolsonaro pro Brasil? Ninguém sabe. Flávio Bolsonaro perguntaram, qual a sua proposta? Eu não vou falar porque tira voto. Que é isso?
Então, isso é uma insanidade. O que eu proponho para essas pessoas que são bolsonaristas, olha, eu já liderei vocês. O impeachment da Dilma, quem liderou as ruas fui eu. Quem apoia a Lava Jato foi eu. Quando o Bolsonaro entregou a Lava Jato para o STF, eu critiquei o Bolsonaro e vocês, bolsonaristas, falaram para mim, você é comunista. Pois bem, quem estava certo no final? Era eu. Meu grupo político, a gente estava certo. A gente avisou, o Bolsonaro está vendendo aquilo que o colocou no poder e aquilo que destruiu a esquerda para salvar um filho que é corrupto. E veja só que eu encontro agora nas eleições. O filho corrupto. O filho fraco. O filho que não gosta de trabalhar. O filho que cede para a esquerda o tempo todo. Ele vai perder para o Lula. Eu não perco para o Lula. Com uma breve história. Eu encontrei o Lula pela primeira vez na vida no ano de 1989, final do Campeonato Brasileiro de São Paulo e Vasco. O Lula foi lá torcer pro Vasco. Eu sou, infelizmente, de São Paulo, eu só apanho, né? Inclusive do Inter aqui. Bom, aí não concordamos, eu sou santista. Fui lá, o Lula tava torcendo pro Vasco, e meu pai falou assim, olha, Renan, fala pro Lula ali o que o papai gosta de falar dele na TV. Aí eu mandei o Lula para um lugar não muito digno, e eu falei, nossa, fiz algo grande. Quem diria o destino que eu vou reencontrar o Lula nos debates agora? Não vou fazer, não vou ser grosseiro aqui, claro. Mas eu vou encerrar a carreira do Lula. Esse é o meu objetivo, eu vou encerrar a carreira do Lula em grande estilo. Lulistas e bolsonaristas, eu já vi que o senhor pretende quebrar isso aí, até porque tem também muita gente migrando para o centro. Aqui o Eduardo Leite tentou fazer dessa prática um entendimento nacional, que fosse entendido nacional como um homem de centro que poderia resolver as questões brasileiras. O centro até agora não vingou, nem em eleições passadas, nem agora. Como é que o senhor pretende resolver se de um lado, na direita, se considera o Flávio, do outro lado, à esquerda, se considera o Lula? Como é que o senhor vai se posicionar no meio dessas duas correntes? Primeiro, com uma leitura muito diferente dessa ideia do centro. Eu não acho que o Lula e o Bolsonaro no poder são tão diferentes entre si. Na verdade, as forças políticas do Brasil empurram todos eles para o centro. O Lula tem um governo de centro-esquerda e o Jair teve um governo de centro-direita, com os mesmos homens do Centrão participando do governo deles. Com políticas, inclusive em áreas econômicas. O Centrão sempre foi o definidor. Exato. E se eu falar em área econômica, o governo do PT é um governo um pouco mais gastão, mas com algumas premissas que são similares ao do Bolsonaro, que também foi gastão, estourou o teto e tudo mais. Combate ao crime organizado. E veja só o que eu vou falar aqui que vai chocar. O governo do PT, por conta da pressão do Congresso, passou mais leis de combate ao crime do que o governo Bolsonaro. Passou no governo do PT. Então, quando eu olho direitinho, eu não acho que eles estão diferentes na execução. Porém, o eleitor é diferente. O eleitor que vota na direita é um eleitor que tem um sistema de valores mais compreensivo e, acima de tudo, é um eleitor que é ativo economicamente. O eleitor que vota na esquerda é um eleitor, em geral, inativo economicamente, que são as pessoas humildes que vivem de assistencialismo. Então, você tem uma diferença muito grande no eleitor, mas muito pequena na gestão. O que eu preciso ser? Eu preciso ser uma pessoa que, do ponto de vista da gestão e das propostas, eu seja radicalmente mais forte do que eles. Então, quando eu falo, os extremos, eu não acho que os extremos estão lá no centro. Eu que sou o radical. Mas não o radical que eu tô falando besteira. Eu tô radical que, as mudanças que a gente precisa fazer são muito profundas. A lei brasileira de execuções penais, a progressão de tem que acabar. Nós temos que mexer em toda a legislação nossa que compreende a questão fiscal, os gastos absurdos que o governo tem. Nós temos que olhar para o Pacto Federativo. Dou um exemplo do Rio Grande do Sul. Vive quebrado aqui. Tá sempre uma quebradeira e tá sempre devendo pro governo federal. Dito isso, o Rio Grande do Sul é expropriado na parte de impostos pelo governo federal. Eu tava no Maranhão, o Maranhão manda uma merreca, 6 bilhões em arrecadação, recebe mais de 20 bilhões. Aqui manda, não sei se é 50 e poucos bilhões e recebe 13. É isso aí. É uma merreca. E aí fica tudo quebrado, fica endividado. Então, nós precisamos endereçar isso. E eu juro, uma coisa que eu fiz, que pode soar maluco, eu fui lá no Maranhão falar isso para os maranhenses. Falei, o dinheiro que está sendo roubado pelos políticos daqui, sequer é da população daqui. O dinheiro da população lá de São Paulo, da população do Rio, da população de Minas, da população do Rio Grande do Sul. O Pacto Federativo está roubando as pessoas. E eu estou falando isso de maneira clara, e sabe o que acontece quando você é claro e radical, aqui estou botando entre aspas, as pessoas te ouvem. As pessoas concordam com você, porque você não está tratando o eleitor como um idiota. Eu fui no Nordeste, eu não tratei o eleitor como idiota. Eu falei vou mexer no Bolsa Família sim, porque eu acho injusto que uma pessoa esteja ralando aqui, numa cidade do interior do Ceará, enquanto outra está recebendo o Bolsa Família. E sabe o que acontecia? As pessoas que trabalhavam naquela cidade do Ceará, você tá certo, homem. Homem, você tá certo, tá falando verdade, não aguento mais trabalhar por 2. Eu falei, você não tá falando por 2, você tá falando por 5. Você é um guerreiro. Então, falar a real de maneira concreta
quebra a polarização, porque o que eu falo tem verdade, tem intensidade, enquanto que os outros falam é só conversa mole. Sou trabalhador, mas não tem como. Como é que eu vou andar nesse país? Como que eu vou sair do lugar? Esse cidadão indignado, que basicamente trabalha e não tá vendo o fruto do trabalho retornar pro bolso dele, que sente que perdeu toda a dignidade, que acha que no fundo tem que sustentar uma máquina maldita, foi alvo de uma resposta muito clara do STF. O STF, como vocês estão vendo aí nessa notícia do Estadão, decidiu que vai manter os penduricários. Pois é, houve uma tentativa de organizar o fim dos penduricários dentro do judiciário, que basicamente são aqueles ultra salários. Super salário é ganhar, sei lá, o dobro. Eles ganham 5, 6, 7, 8 vezes mais. E adivinha, o STF, com os seus grandes ministros, com suas togas, decidiu, continua. O jogo continua. O show tem que continuar. E assim, nós ficaremos eternamente pagando a conta. Se você reclama do STF, você se torna um golpista. Você pode ser preso. Você tem que perder seus direitos políticos e seus direitos civis. Só que veja, a conta, entretanto, tem que ser paga por você. É um jogo claramente autoritário de uma coisa que se passa por democracia. Ele tem voto, ele tem urna, ele tem político, mas que no fim do dia, o direito da população, a vontade da população prosperar, não é respeitada. Você tem uma elite maldita que torna as pessoas apenas reféns. Como eu disse, o rapaz do vídeo ele foi muito certeiro em dizer, eu não tô aguentando mais. Agora, a resposta da elite do judiciário ser apenas, vou gastar ainda mais, parece muito aquela história atribuída a Maria Antonieta, a de que se não tem pão, que coma um brioche. Ou seja, a elite não tá nem ligando, não quer nem saber e acham que tá tudo muito bem fazendo assim. Não reclamem depois, quando a casa cair. E adivinha, minha pré-candidatura a presidente da República representa justamente isso, uma tentativa de virar a mesa contra esse absurdo. O Brasil tem que servir aos brasileiros e não servir dos brasileiros. Se essa é a lógica deles, os brasileiros vão dar um chute na bunda desses caras. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato à presidência da República. Provocar de novo agora o Flávio aqui. O Flávio avisou que em termos de reforma econômica, ele não vai precisar fazer uma nova reforma da Previdência, é mentira. Ele falou que não vai fazer desvinculação e nas desindexações, é mentira. Não dá pra corrigir as contas públicas por causa disso. E é por isso que ninguém em mercado financeiro, ninguém que é economista sério, levou ele a sério. Porque ele tá mentindo para as pessoas, ele vai precisar fazer isso se ele ganhar. Sorte que ele não vai ganhar. Mesma coisa o Lula, que não fala nada do assunto e vai ter que fazer isso numa conta pública no Brasil. Em 2027 estoura. O Brasil vai entrar num default e vai perder toda a credibilidade externa. A gente vai virar uma Argentina antes do Milei. Então eu tô avisando antes. E aí quando eu sou radical em avisar, quando eu falo eu vou fazer isso, as pessoas começam a ver verdade. E eu acho que precisa entregar a verdade. Ser radicalmente sincero pode até fazer perder voto, porque as pessoas não... Pô, mas esse cara tá falando algo que eu não concordo. Mas no mínimo a pessoa sabe que você não tratou ela como imbecil. Posso dar um último exemplo, que eu não quero me ceder nisso? Pode não, não. Votação da escala 6x1. Como é que votou o PT? Populista, né? Com o Brasil quebrando, não havendo mais emprego formal. Não, é isso aqui, ó, tô ajudando o trabalhador. É mentira, tô avisando pra você, trabalhador, você vai ter que trabalhar mais com isso. É mentira, você foi enganado. Não existe a hipótese de você trabalhar menos e ganhar mais num país que tá quebrando. Dica 1. Como é que votou o Flávio Bolsonaro e... Quer dizer, Flávio não, mas o partido dele, o PL. A favor. Eles votaram junto com o PT a favor. Teve um PL agora que é o PL da misoginia, que é um PL de esquerda que busca criar guerra entre uma mulher. O Flávio votou sim. PL de esquerda é boa. E falou assim, veja só, votei, tá? Mas isso era um truque da esquerda. Então, eu entendi, você vai ferrar todo mundo, mas em compensação você não se ferra eleitoralmente. Isso não é homem. Isso não é homem, isso é um frouxo. Bom, todo mundo sabe que estamos em ano eleitoral e essa era uma grande armadilha do PT para mim. Qual a dificuldade de entender isso? Você acha que eu ou quem é de direita vai ser a favor de algum projeto que garante, que dê instrumentos para o governo censurar a liberdade de expressão? São frouxos, estão sempre pautados pela esquerda. Eu não acredito nisso. Eu vou pra cima dos projetos, que é mesmo quando eu perca voto. Eu vou falar pro trabalhador, você foi enganado no fim desse caso 6x1. Não é assim que resolve o problema. Ah, mas Renan, mas você tá errado. O eleitor não acerta sempre. Na verdade, o eleitor erra a maior parte do tempo. Senão não teria que bando de bandido em Brasília. Lembrando que Brasília eu vou ter que ganhar a eleição, eu vou ter que sentar pra negociar com um monte de ladrão. Que a população votou. A população vai em 2026 reclamando da corrupção. Vou votar num ladrão. Vai votar em ladrão, vai votar. E eu vou ter que lidar com os ladrões que a população vai colocar lá. Vai ser um inferno. Mas a real é essa. A real é essa, que o povo erra e a minha diferença pros demais é, eu vou falar pro povo se o povo errou. Vou falar, tá errado e não vou seguir o que vocês falam, porque o líder lidera. Seguir pesquisa de opinião pra ter uma opinião política não é coisa de líder, é coisa de malandro. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.